Vamos para análise dessa partida aqui, online. Eu de blancos comecei com E4, E5 pelas pretas. Aí cavalo da dama, o peão para desenvolver o bispo, cavalo do rei por parte das pretas. Eu já adiantei a casa de fuga e também evitando que o bispo entre ali em contato com o cavalo, cravando ele na dama. Aí desenvolveu o bispo curto para fazer o roque, eu desenvolvi curto também. Acho que eu poderia ter jogado também C4, ao invés de desenvolver curto. Ele também jogou evitando o peão dando casa de fuga, evitando a possível cavalo do cavalo futuramente. Eu abri pro bispo, desenvolveu o cavalo da dama, ele desenvolveu o bispo curto também, já não faz sentido desenvolver ele na longa diagonal. Roque, voltei o cavalo, na ideia de jogar o peão de C para C4, de C2 para C4, para fazer aquela formação parecida com a da siciliana. Ele jogou o bispo curto, pensou durante um tempo, eu joguei o peão fazendo a posição parecida com a siciliana, ele desenvolveu curto o bispo, demorou um tempo aí. Depois jogou o cavalo, né, pedindo pra trocar. Eu acho que se eu trocasse ali, eu quebraria a estrutura dele, apesar de que ele poderia jogar depois de tomar. Depois de tomar seria a minha vez. Troca os cavalos seria a minha vez, eu jogaria B4 pra evitar o C5 dele. Eu não joguei, desenvolvi o cavalo, eu não me atentei a isso, poderia ter me atentado. Ele, ao invés de tomar o cavalo, tomou o bispo. Meu bispo já tava meio que preso ali, né, sem casas. Seria melhor tomar o cavalo. Aí desenvolveu também na mesma ideia, meio que simétrico. Eu joguei o cavalo, forçando a troca. Se ele trocar pra mim aqui, tá me dando a oportunidade de fazer a meia-lua. Ele tomou, então a gente trocou, fiz a meia-lua. Ele desenvolveu, a mesma ideia ele desenvolveu, né, pra quebrar a minha estrutura da meia-lua, desenvolvendo o peão, né, eu desenvolvi aqui também, vamos combater aqui o centro com ele, ele quer destruir a estrutura da meia-lua minha e eu não posso deixar. Ele desenvolveu, era pra ele jogar o peão de C, jogou o peão de B, não entendi. Acho que aí ele errou, fiz o rock, jogou o peão, eu joguei, avancei a primeira casa do peão já 2 vezes, na ideia que se ele não passar, eu tomo de torre e vai ficar, ele vai ficar com o peão passado, né, praticamente. Acho que foi um erro isso. Jogou dama, não entendi esse lance, joguei o bispo ali, na ideia que se avança o peão cai a dama. Desenvolveu o peão de F, se troca F por E, troca D por E, e fica igual. Joguei a torre, tomou, trocamos F por E, D por E. E jogou a torre, tirei o rei ali de canto só pra ver o que ele ia fazer, profiláctico. Joguei o rei de novo, profilaxia. Jogou a dama, não entendi esse lance também, acho que perdeu tempo. Talvez profilaxia também. Dobrou as torres, joguei o cavalo, desfez a dobradura das torres, eu acho que perdeu tempo aí. Voltei a torre, na ideia de jogar F e trocar, quebrar a estrutura dele. Né? A meia lua dele também. Joguei, já que ele não defendeu, não fez nada pra evitar a quebra de estrutura da meia lua, acho que apesar de ser impossível. Trocamos, acho que ele deveria esperar eu tomar, né? Pra assim evitar que meus peões avancem futuramente. Jogou a torre, não entendi. Acho que aqui foi o lance da partida, o trunfo. O meu lance da partida foi esse lance aqui. O avanço desse peão, porque ele força a troca dos peões. Tem que trocar, se tirar, eu tô quebrando a estrutura de certa forma, né? E se ele tirar a torre, né? Eu tô quebrando a estrutura de peões. Deixando o peão atrasado, o peão de C. Ele tomou, tomei de bispo, tocando as duas torres ao mesmo tempo. Ele precisa tirar uma, né? Ele trocou aqui a torre, troquei, aí ele tirou a outra, né? Depois de trocar as torres. Aí parece que eu já tô melhor, a barrinha já tá com melhor, eu jogo esse lance da dama, né? Forçando. Colocando a dama numa casa melhor de ataque, volto aqui. Aí jogo o bispo aqui, defendendo, bloqueando o checkmate e tocando o cavalo ali. Aí eu toquei o bispo aqui, que era fácil de refutar isso, ele ia acabar perdendo o bispo inteiro. Depois se ele joga a troca das damas, a gente troca as damas tudo e eu tô com uma peça a mais. Ele tomou, aqui ele errou no feio.